Olá, eu sou César Portugal, este é meu canal e estou aqui de volta para estudarmos com o Catecismo da Igreja Católica, estudarmos o Catecismo da Igreja Católica nesse projeto que eu tenho feito aqui no canal. Confesso para você que não é fácil, viu? Nossa, eu acho que mais do que qualquer outra coisa eu tenho vivido uma batalha mesmo, que algo me prende, que às vezes eu não consigo gravar. Mas, graças a Deus, eu tenho conseguido manter aí um vídeo por semana estudando o catecismo. Nós vamos, ainda dentro da profissão de fé, falar hoje do Espírito Santo. Creio no Espírito Santo. E já vou adiantar que essa sessão aqui ela é um pouquinho longa, né? Então, como eu sempre digo aqui, eu vou até o resumindo de cada página, de cada sessão. E hoje nós vamos ter aí umas 20 páginas mais ou menos, então vai ser um pouquinho longo, mas tenho certeza que vai ser muito válido. Tem sido muito válido para mim, é um aprendizado que ecoa, né, na nossa vivência de fé, na nossa busca por Deus e dá mais sentido a tudo aquilo que a gente tem buscado e vivido. Vamos lá, hoje a gente começa do parágrafo 683, creio no Espírito Santo. E é esse próprio Espírito Santo que eu peço que nos ilumine, que nos mostre a verdade, a verdadeira lição de fé que a igreja nos proporciona para que possamos cada vez mais nos aproximarmos do Cristo. Ninguém será capaz de dizer Jesus é Senhor, a não ser sob a influência do Espírito Santo. Eu já quero começar fazendo um parênteses aqui, que tudo aquilo que a gente estudou até aqui, tudo aquilo que a gente viu, de fato, vai fazer sentido quando a gente permite que o Espírito Santo habite em nós e nos dê esse discernimento. Quando a gente vê a questão de fé, né, inclusive nós estamos dentro da profissão de fé, a fé só faz sentido quando a gente dá essa permissão para que Deus habite em nós, para que Deus faça em nós a obra de crer. A gente pode querer crer, mas o Espírito Santo que nos dá esta graça de crermos. Deus enviou a nossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Este conhecimento de fé só é possível no Espírito Santo. Para estar em contato com Cristo, é preciso primeiro ter sido tocado pelo Espírito Santo. É Ele que nos precede e suscita em nós a fé. Por nosso batismo, o primeiro sacramento de fé, a vida que tem sua fonte no Pai e nos é oferecida no Filho, nos é comunicada intimamente e pessoalmente pelo Espírito Santo na Igreja. O batismo nos concede a graça do novo nascimento em Deus Pai, por meio de seu Filho no Espírito Santo. Aqueles que têm o Espírito de Deus são conduzidos ao Verbo, isto é, ao Filho. O Filho os apresenta ao Pai e o Pai lhes concede a incorruptibilidade. Portanto, sem o Espírito não é possível ver o Filho de Deus. Sem o Filho ninguém pode aproximar-se do Pai, pois o conhecimento do Pai é o Filho, e o conhecimento do Filho de Deus se faz pelo Espírito Santo. É bonito que a Trindade depende uma da outra até para a nossa compreensão. A gente só consegue compreender um tendo o outro, né? Isso é muito bonito. E vai de encontro com aquilo que a gente já viu, né? Que eles são todos os três, mas eles são absolutos em cada um deles, né? Muito bonito, assim. O Espírito Santo, por sua graça, é o primeiro no despertar de nossa fé e na vida nova, que é conhecer o Pai e aquele que Ele enviou, Jesus Cristo. Todavia, é o último na revelação das pessoas da Santíssima Trindade. São Gregório Nazianzeno, o teólogo, explica esta progressão pela pedagogia da condescendência divina. O Antigo Testamento proclamava manifestalmente o Pai, mas obscuramente o Filho. O Novo manifestou o Filho, fez entrever a divindade do Espírito. Agora o Espírito tem direito de cidadania entre nós e nos concede uma visão mais clara de si mesmo. Com efeito, não era prudente, quando ainda não se confessava a divindade do Pai, proclamar abertamente o Filho e, quando a divindade do Filho ainda não era admitida, acrescentar o Espírito Santo como um peso suplementar, para usarmos a expressão um tanto ousada. Por meio de avanços e progressões, de glória em glória, a luz da Trindade resplandecerá em claridades mais brilhantes. Crer no Espírito Santo é, pois, professar que o Espírito Santo é uma das pessoas da Santíssima Trindade, consubstancial ao Pai e ao Filho. Com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Por isso, tratou-se do mistério divino do Espírito Santo na teologia trinitária. Aqui,
portanto, só se tratará do Espírito Santo na economia divina. O Espírito Santo está em ação com o Pai e o Filho do início até a consumação do projeto de nossa salvação. É, porém, nos últimos tempos, iniciados pela encarnação redentora do Filho, que ele é revelado e dado, reconhecido e acolhido como pessoa. Então, este projeto divino, realizado em Cristo, primogênito e cabeça da nova criação, poderá realizar-se na humanidade pela efusão do Espírito. A Igreja, a comunhão dos santos, a remissão dos pecados, a ressurreição da carne, a vida eterna. Creio no Espírito Santo. Ninguém conhece o que é de Deus a não ser o Espírito de Deus. Ora, seu Espírito que o revela nos dá a conhecer Cristo, seu Verbo, sua palavra viva, mas não se revela a si mesmo. Aquele que falou pelos profetas nos faz ouvir a palavra do Pai, mas ele mesmo nós não o ouvimos. Só o conhecemos no momento em que nos revela o Verbo e nos dispõe a acolhê-lo na fé. O Espírito de verdade, que desvela o Cristo, não fala de si mesmo. Tal aniquilamento propriamente divino explica o motivo pelo qual o mundo não é capaz de receber o Espírito, porque não o vê nem o conhece, enquanto os que creem em Cristo conhecem, porque permanece junto deles. A Igreja, comunhão viva na fé dos apóstolos, por ela transmitida, é o lugar de nosso conhecimento do Espírito Santo. Nas Escrituras que ele inspirou, na tradição da qual os padres da Igreja são as testemunhas sempre atuais, no magistério da Igreja a qual ele assiste, na liturgia sacramental, por meio de suas palavras e de seus símbolos, na qual o Espírito Santo nos coloca em comunhão com Cristo, na oração, na qual ele intercede por nós, nos carismas e nos ministérios, pelos quais a Igreja é edificada, nos sinais de vida apostólica e missionária, no testemunho dos santos, na qual ele manifesta sua santidade e continua a obra de salvação. A missão conjunta do Filho e do Espírito. Aquele que o Pai enviou a nossos corações, o Espírito de seu Filho, é realmente Deus. Consubstancial ao Pai e ao Filho, ele é inseparável dos dois, tanto na vida íntima da Trindade, como em seu dom de amor pelo mundo. Entretanto, ao adorar a Santíssima Trindade, vivificante, consubstancial e indivisível, a fé da Igreja professa também a distinção de pessoas. Quando o Pai envia seu Verbo, envia seu sopro, missão conjunta em que o Filho e o Espírito Santo são distintos, mas inseparáveis. Sem dúvida, é Cristo que aparece, a imagem visível do Deus invisível, mas é o Espírito Santo que o revela. Jesus é Cristo, ungido, porque o Espírito é a unção dele, e tudo o que advém a partir da encarnação decorre desta plenitude. Quando finalmente Cristo é glorificado, pode, por sua vez, de junto ao Pai, enviar o Espírito aos que creem nele. Comunica-lhes sua glória, isto é, o Espírito Santo que o glorifica. A missão conjunta se desdobrará então nos filhos adotados pelo Pai no corpo de seu Filho. A missão do Espírito de adoção será uni-los a Cristo e fazê-los viver nele. A noção da unção sugere que não existe nenhuma distância entre o Filho e o Espírito. Com efeito, da mesma forma que entre a superfície do corpo e a unção do óleo, nem a razão nem os sentidos conhecem nenhum intermediário. Assim, é imediato o contato do Filho com o Espírito. Em consequência, aquele que vai entrar em contato com o Filho, através da fé, deve necessariamente entrar primeiro em contato com o óleo. Ponto número 2, os nomes, as denominações e os símbolos do Espírito Santo. Essa parte é bem interessante. Vamos lá. O nome próprio do Espírito Santo. Espírito Santo, este é o nome próprio daquele que adoramos e glorificamos com o Pai e o Filho. A Igreja o recebeu do Senhor e o professa no batismo de seus novos filhos. O termo Espírito traduz o termo hebraico ruá, o qual em seu sentido primeiro significa sopro, ar, vento. Jesus utiliza justamente a imagem sensível do vento para sugerir a Nicodemos a novidade transcendente daquele que é pessoalmente o sopro de Deus, o Espírito Divino. Por outro lado, Espírito e Santo são atributos divinos comuns às três pessoas divinas. No entanto, ao juntar os dois termos, a Escritura, a liturgia e a linguagem teológica designam a pessoa inefável do Espírito Santo, sem possibilidade de equívoco com os outros empregos dos termos Espírito,
e Santo. E vale lembrar, né, que esse Espírito Santo é com letras maiúsculas, né? As denominações do Espírito Santo. Ao anunciar e prometer a vinda do Espírito Santo, Jesus o denomina Paráclito, literalmente, aquele que é chamado para perto de defensor. Paráclito é habitualmente traduzido por consolador, sendo Jesus o primeiro consolador. O próprio Senhor chama o Espírito Santo de Espírito de Verdade. Além de seu nome próprio, que é o mais empregado nos Atos dos Apóstolos e nas Epístolas, encontram-se em São Paulo as denominações o Espírito Prometido, o Espírito de Adoção, o Espírito de Cristo, o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus. Em São Pedro encontra-se o Espírito de Glória. Os símbolos do Espírito Santo. Os símbolos, muito provavelmente, você já viu, né? Você já testemunhou e você vai entender cada um deles aqui. A água. O simbolismo da água é significativo da ação do Espírito Santo no batismo, pois, após a invocação do Espírito Santo, ela se torna o sinal sacramental, eficaz do novo nascimento. Assim, como a gestação de nosso primeiro nascimento operou-se na água, da mesma forma também a água batismal significa realmente que nosso nascimento para a vida divina nos é dado no Espírito Santo. Batizados em um só Espírito, também batizados num só Espírito. O Espírito é, pois, também pessoalmente a água viva que jorra do Cristo crucificado, como da sua fonte, e que em nós jorra para a vida eterna. A unção. O simbolismo da unção com óleo também significa o Espírito Santo, a ponto de tornar-se seu sinônimo. Na iniciação cristã, ele é o sinal sacramental da confirmação. Para perceber toda a força deste simbolismo, há que retornar à unção primeira realizada pelo Espírito Santo, a de Jesus. Cristo, Messias em hebraico, significa ungido do Espírito Santo. Houve ungidos do Senhor na antiga aliança, de modo eminente o rei Davi. Jesus, porém, é o ungido de Deus de maneira única. A humanidade que o Filho assume é totalmente ungida do Espírito Santo. Jesus é constituído Cristo pelo Espírito Santo. A Virgem Maria concebe Cristo do Espírito Santo. Este, pelo anjo, o anuncia como Cristo por ocasião de seu nascimento e conduz Simeão ao templo para ver o Cristo do Senhor. E ele que planifica o Cristo. É o poder dele que sai de Cristo em seus atos de cura e de salvação. Finalmente, é ele que ressuscita Jesus dentre os mortos. Então, constituído plenamente Cristo em sua humanidade vitoriosa sobre a morte, Jesus difunde em profusão o Espírito Santo até os santos constituírem em sua união com a humanidade o Filho de Deus, esse homem perfeito, a estatura do Cristo em sua plenitude. O Cristo total, segundo a expressão de Santo Agostinho. O fogo. Isso é bem conhecido, hein? Enquanto a água significa o nascimento e a fecundidade da vida dada pelo Espírito Santo, o fogo simboliza a energia transformadora dos atos do Espírito Santo. Olha que bonito isso. O profeta Elias, que surgiu como fogo e sua palavra queimava como uma tocha, atrai por sua oração o fogo do céu sobre o sacrifício do Monte Carmelo, figura do fogo do Espírito Santo que transforma o que toca. João Batista, que caminha diante do Senhor com o Espírito e o poder de Elias, anuncia o Cristo como aquele que batizará com o Espírito e com o fogo. Esse Espírito do qual Jesus dirá: fogo eu vim lançar sobre a terra e como gostaria que já tivesse aceso. Sob a forma de línguas que se diriam de fogo, o Espírito Santo pousa sobre os discípulos na manhã de Pentecostes e os enche de si. A tradição espiritual manterá este simbolismo do fogo como um dos mais expressivos da ação do Espírito Santo. Não apagueis o Espírito. A nuvem e a luz. Estes dois símbolos são inseparáveis das manifestações do Espírito Santo. Desde as teofanias do Antigo Testamento, a nuvem, ora escura, ora luminosa, revela o Deus vivo e salvador, escondendo a transcendência de sua glória, como Moisés sobre a montanha do Sinai, na tenda da reunião, e durante a caminhada do deserto, com Salomão, por ocasião da dedicação do templo. Essas figuras são cumpridas por Cristo no Espírito Santo. É este que paira sobre a Virgem Maria e a cobre com sua sombra,
para que ela conceba e dê à luz Jesus. No Monte da Transfiguração, é ele que sobrevém na nuvem que toma Jesus, Moisés e Elias, Pedro, Tiago e João, debaixo de sua sombra. Da nuvem sai uma voz que diz: este é meu filho, o eleito, escutai-o. É finalmente essa nuvem que subtrai Jesus aos olhos dos discípulos no dia de sua ascensão e que o revelará Filho do Homem em sua glória no dia de sua vinda. O selo é um símbolo próximo ao da unção. Com efeito, é Cristo que Deus Pai assinalou com o seu selo, e é nele também que o Pai nos marca com o seu selo. Por indicar o efeito indelével da unção do Espírito Santo nos sacramentos do batismo, da confirmação e da ordem, a imagem do selo tem sido utilizada em certas tradições teológicas para exprimir o caráter indelével impresso por estes 3 sacramentos que não podem ser reiterados. A mão. É impondo as mãos que Jesus cura os doentes e abençoa as criancinhas. Em nome dele, os apóstolos farão o mesmo. Mais ainda, é pela imposição das mãos dos apóstolos que o Espírito Santo é dado. A Epístola aos Hebreus inclui a imposição das mãos entre os artigos fundamentais de seu ensinamento. A Igreja conservou este sinal da efusão onipotente do Espírito Santo em suas epicleses sacramentais. O dedo. É pelo dedo de Deus que Jesus expulsa os demônios. Deu-lhes as 2 tábuas da aliança. Eram tábuas de pedra, escritas com o dedo de Deus. A letra de Cristo, entregue aos cuidados dos apóstolos, é escrita com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedras, mas em tábuas de carne, nos corações. O hino Veni Creator Spiritus, vem Espírito Criador, invoca o Espírito Santo como o dedo da mão direita de Deus. A pomba. No fim do dilúvio, cujo simbolismo está ligado ao batismo, a pomba solta por Noé volta com o ramo novo de oliveira no bico, sinal de que a terra é novamente habitável. Quando Cristo sobe da água de seu batismo, o Espírito em forma de uma pomba desce sobre ele e sobre ele permanece. O Espírito desce e repousa no coração purificado dos batizados. Em certas igrejas, a Santa Reserva Eucarística é conservada em um recipiente metálico em forma de pomba, o columbarium, suspenso acima do altar. O símbolo da pomba, representando o Espírito Santo, é tradicional na iconografia cristã. Acho que talvez a pomba seja o que a gente mais conhece, né? Quando a gente vê uma imagem assim de pomba, a gente fala, é o Espírito Santo. Então vamos só recapitular aqui então os símbolos, né, do Espírito Santo. A água, a unção, o fogo, a nuvem e a luz, o selo, a mão, o dedo e a pomba. Então são esses os símbolos que representam, e como eu li, cada um deles tem uma razão para representar. Ponto número 3, o Espírito e a Palavra de Deus no tempo das promessas. Desde o começo até a plenitude do tempo, a missão conjunta do Verbo e do Espírito do Pai permanece escondida, mas está em ação. O Espírito de Deus prepara aí o tempo do Messias, e os dois, sem serem ainda plenamente revelados, já são prometidos, a fim de serem esperados e acolhidos quando se manifestarem. Por isso, quando a igreja leu o Antigo Testamento, procura nele o que o Espírito que falou pelos profetas quer falar-nos a respeito de Cristo. Por profetas, a fé da igreja que entende todos aqueles que o Espírito Santo inspirou para o anúncio de viva voz e na redação dos livros sagrados, tanto do Antigo como no Novo Testamento. A tradição judaica distingue a lei, os 5 primeiros livros, ou Pentateuco, os profetas, nossos livros denominados históricos e proféticos, e os escritos, sobretudo sapienciais, em particular os Salmos. Na criação, a palavra de Deus e seu sopro estão na origem do ser e da vida de toda criatura. Ao Espírito cabe reinar, santificar e animar a criação, pois é Deus consubstancial ao Pai e ao Filho. A ele cabe o poder sobre a vida, pois, sendo Deus, ele conserva a criação no Pai pelo Filho. Quanto ao homem, Deus o modelou com as próprias mãos, isto é, o Filho e o Espírito Santo. Imprimiu na carne modelada sua própria forma, de modo que até o que fosse visível tivesse a forma divina. O Espírito da promessa. Desfigurado pelo pecado e pela morte,
O homem continua sendo a imagem de Deus, a imagem do Filho, mas é privado da glória de Deus, privado da semelhança. A promessa feita a Abraão inaugura a economia da salvação, no fim da qual o próprio Filho assumirá a imagem e a restaurará na semelhança com o Pai, restituindo-lhe a glória, o Espírito que dá a vida. Contra toda a esperança humana, Deus promete a Abraão uma descendência como fruto de fé e do poder do Espírito Santo. Nela serão abençoadas todas as nações da terra. Esta descendência será Cristo, no qual a efusão do Espírito Santo reunirá os filhos de Deus dispersos. Ao comprometer-se por juramento, Deus já se compromete a dar seu Filho bem-amado e o Espírito da promessa, que prepara a redenção do povo que Deus adquiriu para si. Nas teofanias e na lei. As teofanias, que são as manifestações de Deus, iluminam o caminho da promessa, desde os patriarcas até Moisés, e de Josué até as visões que inauguram a missão dos grandes profetas. A tradição cristã sempre reconheceu que nessas teofanias o Verbo de Deus se fazia ver e ouvir, revelado e ao mesmo tempo oculto na nuvem do Espírito Santo. Esta pedagogia de Deus aparece especialmente no dom da lei, a qual foi dada como um pedagogo para conduzir o povo a Cristo. Porém, sua importância para salvar o homem privado da semelhança divina e do conhecimento maior que ela dá do pecado suscita o desejo do Espírito Santo. As lamentações dos Salmos atestam isso. No reino e no exílio. A lei, sinal da promessa e da aliança, deveria ter regido o coração e as instituições do povo nascido da fé de Abraão. Se realmente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Depois de Davi, Israel, porém, sucumbe à tentação de tornar-se um reino como as demais nações. Ora, o reino, objeto da promessa feita a Davi, será obra do Espírito Santo. Ele pertencerá aos pobres segundo o Espírito. O esquecimento da lei e a infidelidade à aliança desembocam na morte. É o exílio, aparentemente fracasso das promessas, mas, na realidade, fidelidade misteriosa de Deus, Salvador e início da restauração prometida, porém, segundo o Espírito. Era preciso que o povo de Deus sofresse essa purificação. O exílio já traz a sombra da cruz no projeto de Deus e o restante dos pobres que voltam de lá é uma das figuras mais transparentes da igreja. A expectativa do Messias e de seu Espírito. Eis que estou fazendo coisas novas. Duas linhas proféticas vão desenhar-se, uma fundada na espera do Messias, outra no anúncio de um Espírito novo, ambas convergindo no pequeno resto, o povo dos pobres, que aguarda na esperança a consolação de Israel e a libertação de Jerusalém. Vimos anteriormente como Jesus realiza as profecias que lhe dizem respeito. Aqui nos limitamos àquelas em que aparece mais a relação entre o Messias e seu Espírito. Os traços do rosto do Messias, quando começam a aparecer no livro de Emanuel, Isaías disse isso porque viu a glória dele e profetizou a seu respeito, em especial em Isaías 11, 1 e 2. Um broto vai surgir do tronco seco de Jessé. Das velhas raízes, um ramo brotará. Sobre ele há de pousar o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e compreensão, Espírito de prudência e valentia, Espírito de conhecimento e temor do Senhor. Os traços do Messias são revelados sobretudo nos cantos do servo. Esses cantos anunciam o sentido da paixão de Jesus e indicam, assim, a maneira como ele derramará o Espírito Santo para vivificar a multidão, não partindo de fora, mas desposando nossa forma de escravo. Tomando sobre si nossa morte, ele pode nos comunicar seu próprio Espírito de vida. Por isso, Cristo inaugura o anúncio da Boa Nova, fazendo esta passagem de Isaías: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos presos e aos cegos a recuperação da vista, para dar liberdade aos oprimidos e proclamar um ano aceito da parte do Senhor. Os textos proféticos diretamente referentes ao envio do Espírito Santo são oráculos em que Deus fala ao coração de seu povo na linguagem de promessa, com as tônicas do amor e da fidelidade, cujo cumprimento São Pedro proclamará na manhã de Pentecostes.
Segundo essas promessas, nos últimos tempos, o Espírito do Senhor renovará o coração dos homens, gravando neles uma lei nova. Reunirá e reconciliará os povos dispersos e divididos. Transformará a criação primeira e Deus habitará nela com os homens na paz. O povo dos pobres, os humildes e os mansos, totalmente entregues aos desígnios misteriosos de seu Deus, os que esperam a justiça não dos homens, mas do Messias, é finalmente a grande obra da missão oculta do Espírito Santo. Durante o tempo das promessas, para preparar a vinda do Cristo. Sua qualidade de coração, purificado e iluminado pelo Espírito Santo, se exprime nos Salmos. Nesses pobres, o Espírito prepara para o Senhor um povo bem disposto. O Espírito de Cristo na plenitude do tempo. João, precursor, profeta e batista. Veio um homem enviado por Deus. Seu nome era João. João pulou de alegria em seu ventre e Isabel ficou repleta do Espírito Santo, por obra do próprio Cristo que a Virgem Maria acabava de conceber do Espírito Santo. A visitação de Maria e Isabel tornou-se assim visita de Deus ao seu povo. João é Elias que deve vir. O fogo do Espírito habita nele e o faz correr à frente, na qualidade de precursor do Senhor que vem. Em João, o precursor, o Espírito Santo conclui a obra de preparar um povo bem disposto para o Senhor. João é mais do que um profeta. Nele, o Espírito Santo conclui a tarefa de falar pelos profetas. João encerra o ciclo dos profetas inaugurado por Elias. Anuncia a iminência da consolação de Israel. É a voz do Consolador que vem. Como fará o Espírito de verdade? Ele veio como testemunha, a fim de dar testemunho da luz. Aos olhos de João, o Espírito realiza, assim, as pesquisas dos profetas e o desejo dos anjos. Aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, é ele quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e por isso dou testemunho. Ele é o Filho de Deus. Com João Batista, o Espírito Santo inaugura, o prefigurando o que realizará com e em Cristo. Restituirá ao homem a semelhança divina. O batismo de João era para a penitência. O batismo da água e no Espírito será um novo nascimento. Alegra-te, cheia de graça. Maria, a Mãe de Deus, toda santa, sempre virgem, é a obra-prima da missão do Filho e do Espírito na plenitude do tempo. Pela primeira vez no plano de salvação, e porque o seu Espírito a preparou, o Pai encontra a morada em que seu Filho e seu Espírito podem habitar entre os homens. É neste sentido que a tradição da Igreja muitas vezes leu, com relação a Maria, os mais belos textos sobre a sabedoria. Maria é exaltada e representada na liturgia como a sede da sabedoria. Sede ou sede? Ambas fazem sentido. Nela começam a se manifestar as maravilhas de Deus, que o Espírito vai realizar em Cristo e na Igreja. O Espírito Santo preparou Maria com sua graça. Convinha que fosse cheia de graça a mãe daquele em quem habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Por pura graça, ela foi concebida sem pecado com a mais humilde das criaturas, a mais capaz de acolher o dom inefável do Todo-Poderoso. Com razão, o anjo Gabriel a saúda como a filha de Sião. Alegra-te, é a ação de graças de todo o povo. E, portanto, a Igreja, que ela, em seu cântico, faz subir ao Pai no Espírito, enquanto traz em si o Filho eterno. Em Maria, o Espírito Santo realiza o desígnio benevolente do Pai. É pelo Espírito Santo que a Virgem concebe e dá à luz o Filho de Deus. Sua virgindade transforma-se em fecundidade única pelo poder do Espírito e da fé. Em Maria, o Espírito Santo manifesta o Filho do Pai, tornado Filho da Virgem. Ela é a sarça ardente da teofania definitiva. Repleta do Espírito Santo, ela mostra o Verbo na humildade de sua carne e é aos pobres e às primícias das nações que ela o dá a conhecer. Por Maria, o Espírito Santo começa a pôr em comunhão com Cristo os homens, objetos do amor benevolente de Deus. Os humildes são sempre os primeiros a recebê-lo. Os pastores, os magos, Simeão e Ana, os esposos de Caná, os primeiros discípulos. Ao final desta missão do Espírito, Maria torna-se a mulher, nova Eva,
Mãe dos viventes, Mãe do Cristo total. É nesta qualidade que ela está presente com os 12, perseverantes na oração em comum, no alvorecer dos últimos tempos que o Espírito inaugura na manhã de Pentecostes, com a manifestação da Igreja, o Cristo Jesus. Toda a missão do Filho e do Espírito Santo, na plenitude do tempo, está contida no fato de o Filho ser, desde sua encarnação, o ungido do Espírito do Pai. Jesus é o Cristo, o Messias. Todo o segundo capítulo do símbolo da fé deve ser lido sob esta luz. Toda a obra de Cristo é missão conjunta do Filho e do Espírito Santo. Aqui mencionaremos somente o que diz respeito à promessa do Espírito Santo, feita por Jesus, e ao dom do Espírito por parte do Senhor glorificado. Jesus revela plenamente o Espírito Santo somente depois de ter sido ele mesmo glorificado por sua morte e ressurreição. Contudo, pouco a pouco o deixa entrever, até mesmo em seus ensinamentos às multidões, quando revela que sua carne será alimento para a vida do mundo. Sugere-o também a Nicodemos, a samaritana, e aos que participam da festa dos tabernáculos. Aos seus discípulos, fala dele abertamente a propósito da oração e do testemunho que deverão dar. Somente quando chega a hora em que vai ser glorificado, Jesus promete a vinda do Espírito Santo, pois sua morte e ressurreição serão o cumprimento da promessa feita aos apóstolos. O Espírito da verdade, o Paráclito, será dado pelo Pai a pedido de Jesus. Ele será enviado pelo Pai em nome de Jesus. Jesus o enviará de junto do Pai, pois ele procede do Pai. O Espírito Santo virá, nós o conheceremos. Ele estará conosco para sempre. Ele permanecerá conosco. Ele nos ensinará tudo e nos lembrará de tudo o que o Cristo nos disse. E dele dará testemunho. Nos conduzirá à verdade inteira e glorificará a Cristo. Quanto ao mundo, o convencerá sobre o pecado, a justiça e o juízo. Finalmente chega a hora de Jesus. Jesus entrega seu Espírito nas mãos do Pai, no momento em que, com sua morte, vence a morte. Ressuscitado dos mortos pela ação gloriosa do Pai, dá imediatamente o Espírito Santo, soprando sobre seus discípulos. A partir dessa hora, a missão de Cristo e do Espírito passa a ser a missão da Igreja. Como o Pai me enviou, também vos envio. Ponto número 5. O Espírito e a Igreja nos últimos tempos. Pentecostes. No dia de Pentecostes, no fim das 7 semanas pascais, a Páscoa de Cristo se realiza na efusão do Espírito Santo, que é manifestado, dado e comunicado como pessoa divina de sua plenitude. Cristo Senhor derrama em profusão o Espírito. Nesse dia é revelada plenamente a Santíssima Trindade. A partir desse dia, o reino anunciado por Cristo está aberto aos que creem nele. Na humildade da carne e na fé, eles já participam da comunhão da Santíssima Trindade. Por sua vinda, que não cessa, o Espírito Santo faz o mundo entrar nos últimos tempos, o tempo da Igreja. O reino já recebido em herança, mas ainda não consumado. Vimos a verdadeira luz, recebemos o Espírito Celeste, encontramos a verdadeira fé, adoramos a Trindade indivisível, pois foi ela quem nos salvou. O Espírito Santo, o dom de Deus. Deus é amor, e o amor é o primeiro dom. Ele contém todos os demais. Este amor, Deus o derramou em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Pelo fato de estarmos mortos, ou pelo menos feridos pelo pecado, o primeiro efeito do dom do amor é a remissão dos nossos pecados. É a comunhão do Espírito Santo, que na Igreja restitui aos batizados a semelhança divina perdida pelo pecado. Ele dá então o penhor ou as primícias de nossa herança. A própria vida da Santíssima Trindade, que é amar como Ele nos amou. Este amor é o princípio da vida nova em Cristo, possibilitada pelo fato de termos recebido o poder do Espírito Santo. Por este poder do Espírito, os filhos de Deus podem dar fruto. Aquele que nos enxertou na verdadeira vida nos fará produzir o fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, lealdade, mansidão, domínio próprio. O Espírito é nossa vida. Quanto mais renunciamos a nós mesmos, tanto mais o Espírito nos faz agir. Isso é muito bonito, né? Da gente se despojar de nós mesmos e deixar que o Espírito Santo haja. E não é fácil, né? Quando a gente vê que amor, alegria, paz, paciência, amabilidade,
bondade, lealdade, mansidão, domínio próprio. Muitas vezes a gente fica pensando se a gente tem essas qualidades ou não, né? Por estarmos em comunhão com Ele, o Espírito nos torna espirituais, nos readmite no paraíso, nos reconduz no reino dos céus. E a adoção filial nos dá a confiança de chamarmos Deus de Pai e de participarmos na graça de Cristo, de sermos chamados filhos da luz e de termos parte na vida eterna. O Espírito Santo e a Igreja. A missão de Cristo e do Espírito Santo realiza-se na Igreja, corpo de Cristo e templo do Espírito Santo. Esta missão conjunta associa a partir de então os fiéis de Cristo à sua comunhão com o Pai no Espírito Santo. O Espírito prepara os homens, antecipa-se a eles por sua graça para atraí-los a Cristo. Manifesta-lhes o Senhor ressuscitado, lembra-lhes sua palavra, abrindo-lhes o Espírito à compreensão de sua morte e ressurreição. Torna-lhes presente o mistério de Cristo, sobretudo na Eucaristia, a fim de reconciliá-los, de colocá-los em comunhão com Deus, para que produzam muito fruto. Assim, a missão da Igreja não é acrescentada de Cristo e a do Espírito Santo, senão que é seu sacramento, com todo o seu ser e com todos os seus membros. A Igreja é enviada a anunciar e testemunhar, atualizar e difundir o mistério da comunhão da Santíssima Trindade. Nós todos que recebemos o único e mesmo Espírito, a saber, o Espírito Santo, nos unimos profundamente entre nós e com Deus. De fato, embora sejamos numerosos separadamente e Cristo faça habitar em cada um de nós, o Espírito do Pai e o dele, este Espírito é, entretanto, único e indivisível. Ele reconduz à unidade aqueles que são diferentes entre si e faz de todos nós, nele mesmo, uma única e mesma coisa. Tal como o poder da santa humanidade de Cristo faz com que todos aqueles em que ele se encontra formem um só corpo, assim também o único e indivisível Espírito de Deus, que habita em todos, conduz a todos à unidade espiritual. Por ser o Espírito Santo a unção de Cristo, é Cristo, cabeça do corpo, que o difunde em seus membros para alimentá-los, curá-los, organizá-los em suas muitas funções, vivificá-los, enviá-los a testemunhar, associá-los à sua oferta ao Pai e à sua intercessão pelo mundo inteiro. Pelos sacramentos da Igreja, Cristo comunica aos membros de seu corpo seu Espírito Santo e Santificador. Essas maravilhas de Deus, oferecidas aos crentes nos sacramentos da Igreja, produzem seus frutos na vida nova, em Cristo segundo o Espírito Santo. O Espírito vem em socorro de nossa fraqueza, pois não sabemos o que pedir nem como pedir. É o próprio Espírito que intercede em nosso favor com gemidos inefáveis. O Espírito Santo, artífice das obras de Deus, é o mestre da oração. Resumindo, porque sois filhos, enviou Deus a nossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Desde o início até a consumação do tempo, quando Deus envia seu Filho, envia sempre seu Espírito. A missão dos dois é conjunta e inseparável. Na plenitude do tempo, o Espírito Santo realiza em Maria todas as preparações para a vinda do Cristo no povo de Deus. Pela ação do Espírito Santo nela, o Pai dá ao mundo Emanuel, Deus conosco. O Filho de Deus é consagrado, Cristo, Messias, pela unção do Espírito Santo em sua encarnação. Por sua morte e ressurreição, Jesus é constituído Senhor e Cristo na glória. De sua plenitude, derrama o Espírito Santo sobre os apóstolos e a Igreja. O Espírito Santo que Cristo, cabeça, derrama em seus membros, constrói, anima e santifica a Igreja. Ela é o sacramento da comunhão da Santíssima Trindade e dos homens. Ufa! Quando lá no começo desse vídeo eu disse para você que tem sido uma batalha, uma entrega gravar isso aqui, vocês não imaginam o que aconteceu durante esse vídeo. Tereza caiu de bicicleta, Helena entrou chorando, a minha amiga veio aqui ver o pé da Tereza se deu problema, teve que pôr gelo. E para a bateria, eu tenho 4 baterias para a câmera, 3 acabaram. Eu estou usando a 4ª, que graças a Deus durou até o final, mas são batalhas. E se tratando do Espírito Santo, quando a gente vê a magnitude e o poder de Deus, né, através da ação do Espírito Santo, a gente entende que o mal não quer mesmo que a gente propague essa boa nova, não quer que a gente propague essa graça, né, que temos tão perto de nós e muitas vezes não buscamos.
Então, que você possa ter a consciência do quão grandioso é o agir de Deus com a ação do Espírito Santo em nossas vidas. Eu espero que você esteja gostando. Eu sigo aqui firme e forte com a nossa meta de finalizarmos todo o catecismo da Igreja Católica. Em tudo dai graças. Perceba Deus nos detalhes da sua vida. Eu sou César Portugal. Este é meu canal. Que Deus abençoe você. E até o próximo vídeo. Tchau!